Conheça agora o conceito poderoso da chama violeta. A manifestação do fogo de transmutação, libertação e evolução espiritual. A chama violeta é um dos símbolos mais fascinantes e espiritualmente poderosos dentro das tradições esotéricas, especialmente no contexto da filosofia da nova era e dos ensinamentos da fraternidade branca. Ela é descrita como uma energia espiritual sutil, capaz de transmutar, purificar e elevar a vibração da consciência humana. Segundo relatos místicos, essa chama foi revelada ao mundo moderno principalmente através dos ensinamentos de Saint-Germain, considerado o mestre da Era de Aquário. Ele é visto como o guardião e instrutor dessa energia sagrada, concedendo aos buscadores a possibilidade de invocar sua presença para acelerar o processo de evolução espiritual. A chama violeta é chamada de fogo da transmutação. Diferente do fogo físico que destrói, este fogo espiritual liberta, dissolve, e transforma energias densas em luz. Ao ser invocada por meio de orações, mantras ou visualizações, ela teria o poder de consumir sentimentos de raiva, medo, culpa e ressentimento, convertendo-os em sabedoria, paz e compaixão. Misticamente, a chama violeta também é associada à liberdade, ao perdão e à redenção, é como um estado de consciência livre das correntes emocionais, mentais e kármicas, que impedem o ser humano de manifestar plenamente sua essência divina. Muitos acreditam que seu uso regular cria uma espécie de campo energético protetor, capaz de afastar vibrações negativas e abrir espaço para a manifestação de uma vida mais harmoniosa e alinhada com a alma. Há quem diga que ela age como uma espécie de alquimia espiritual, convertendo o chumbo da experiência humana no ouro da consciência iluminada. Entre os muitos símbolos espirituais que atravessaram tradições ocultas, místicas e iniciáticas, poucos possuem a força transformadora e a beleza enigmática da chama violeta. Mais do que uma cor, mais do que um fogo simbólico, ela é descrita como uma energia viva, uma presença sagrada, que age em planos sutis e opera diretamente sobre a consciência humana. Para compreendê-la, é necessário adentrar em um território onde filosofia, alquimia e espiritualidade se unem, pois a chama violeta é considerada uma chave de transformação interior e um instrumento de libertação kármica. Mestre Saint-Germain é considerado o patrono da liberdade, guardião dos mistérios alquímicos e condutor da humanidade na Era de Aquário. Segundo esses ensinamentos, Saint-Germain revelou a chama violeta como um dom espiritual concedido à humanidade para acelerar o processo de purificação, dissolvendo padrões antigos de sofrimento, culpa e desarmonia, permitindo que a luz da alma alcance um brilho com maior intensidade. No entanto, a chama violeta não deve ser vista apenas como uma revelação de um mestre específico. Muitas tradições espirituais ao longo da história já falavam, em símbolos diferentes, de uma energia purificadora que transmutava o peso em leveza, a dor em cura, e o erro em sabedoria. No cristianismo místico, por exemplo, encontramos alusões ao fogo do Espírito Santo o que purifica. Na alquimia, fala-se da transmutação dos metais vis em ouro, um processo que na verdade espelhava a transformação da alma humana. No hinduísmo, a energia de Shiva é vista como a chama da destruição criadora, que dissolve para renovar. O que Saint-Germain teria feito foi sintetizar esses antigos conceitos, e apresentá-los em uma linguagem acessível ao buscador moderno. O violeta como cor, traz em seu aspecto uma simbologia poderosa. É o resultado da união do azul e do vermelho, cores que representam polos complementares, o azul, a calma espiritual, a vontade divina e a pureza celeste, o vermelho, a energia vital, a paixão e a força da matéria. Quando se fundem, não se anulam, mas se elevam a um novo patamar, simbolizando a integração do espírito com a matéria, da consciência superior com a experiência terrena. Assim, a chama violeta é uma síntese viva, um ponto de encontro entre mundos, uma ponte de transformação. A prática de invocação da chama violeta é, em essência, simples, mas sua eficácia depende da sinceridade e da concentração do praticante. O método tradicional envolve a visualização e o decreto. O buscador se coloca em um estado meditativo, respira profundamente, acalma os pensamentos, e então, imagina-se envolto por uma coluna de luz violeta brilhante que desce do alto, atravessa o corpo e se expande ao redor, formando uma esfera protetora.
Essa visualização pode ser acompanhada por decretos ou mantras específicos, que são fórmulas verbais de afirmação espiritual, repetidas em voz alta ou mentalmente para fortalecer a conexão com a energia invocada. Agora um exemplo clássico de decreto simples: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. A repetição dessa frase deve ser feita em múltiplos de 3 vezes, como recitar um mantra. Com devoção e concentração, você criará um campo vibratório que irá magnetizar a chama violeta e ancorar no plano do praticante. Há inúmeros outros decretos, cada um com ênfases diferentes, mas todos compartilham a ideia de afirmar a presença do Eu Sou, a centelha divina interior, como o canal por onde a chama violeta atua. Além da prática individual, muitos grupos realizam invocações coletivas, formando rodas de meditação onde dezenas de pessoas fazem esse decreto juntamente. O efeito é multiplicado, criando uma atmosfera de luz intensa que não apenas beneficia os presentes, mas se irradia para além do espaço físico, alcançando a psicosfera da cidade, do país e até do planeta. Assim, a chama violeta não é apenas uma ferramenta pessoal de purificação, mas um instrumento de transformação coletiva, capaz de dissolver miasmas de sofrimento que circundam a humanidade. Os efeitos atribuídos à prática da chama violeta são vastos. Em nível psicológico, ela é vista como capaz de dissolver ressentimentos, liberar traumas emocionais e trazer clareza mental. Em nível espiritual, é considerada uma força que atua diretamente sobre o karma, consumindo registros de desequilíbrio acumulados ao longo de vidas, e permitindo que a alma se expresse com mais liberdade. Em nível energético, praticantes relatam sensações de leveza, paz e proteção após invocar a chama. Essa energia também é associada ao perdão, mas não apenas ao perdão concedido ao outro, sobretudo, o perdão de si mesmo. Ao invocar a chama violeta, a pessoa permite que velhos sentimentos de culpa e autojulgamento sejam dissolvidos, abrindo espaço para o amor próprio e para a compreensão de que cada experiência, mesmo as dolorosas, faz parte de um caminho maior de aprendizado. A chama não apaga o passado, mas o redime, transformando-o em sabedoria. No plano da cura, muitos a utilizam como apoio energético. Visualiza-se a chama violeta circulando por órgãos debilitados, dissolvendo bloqueios e restaurando fluxos vitais. Não se trata de substituir tratamentos médicos, mas de complementá-los com uma energia espiritual que fortalece o corpo sutil, influenciando positivamente o corpo físico. A chama violeta também é descrita como uma tecnologia espiritual ou de proteção. Ao envolver-se diariamente nessa energia, o buscador cria uma espécie de escudo vibratório que dificulta a penetração de influências negativas, sejam elas pensamentos desarmônicos, inveja, energias densas de ambientes ou até ataques psíquicos. É como vestir uma armadura luminosa que, em vez de separar, expande a presença de luz. O mais fascinante é que a chama violeta é acessível a todos. Não exige rituais complexos, iniciações secretas ou pertencimento a escolas específicas. Ela responde à sinceridade do coração, à intenção verdadeira de purificar e evoluir. É um presente da espiritualidade para a humanidade, em um tempo de grande transição, em que antigos padrões de egoísmo, medo e separação precisam ser dissolvidos, para que surja uma consciência mais unificada. É também uma ferramenta de serviço. Muitos praticantes dedicam suas invocações não apenas para si mesmos, mas para outras pessoas, grupos, situações de conflito ou até eventos globais. Visualizam a chama violeta envolvendo regiões em guerra, hospitais, centros urbanos ou mesmo o planeta inteiro. Essa prática é vista como um ato de compaixão ativa, uma forma de contribuir energeticamente para a transformação da Terra. Assim, a chama violeta é ao mesmo tempo individual e coletiva, íntima e universal. É o fogo alquímico que cada buscador acende em seu interior, e ao mesmo tempo, um oceano espiritual compartilhado por todos os que dela se nutrem. E ao falar da chama violeta, é inevitável destacar sua dimensão alquímica. Na tradição hermética, a alquimia não era apenas a transformação do chumbo em ouro, mas a transformação da alma humana.
O chumbo simbolizava os estados de consciência densos, os apegos, os medos e as ignorâncias, o ouro, a consciência iluminada, livre e plena. A chama violeta age exatamente nesse processo, dissolvendo o chumbo interior e revelando o ouro oculto no coração de cada ser. Na prática diária, o uso da chama pode ser simples e constante. Ao acordar, pode-se fazer uma breve visualização, envolvendo-se em sua luz antes de enfrentar os desafios do dia. Ao deitar, pode-se invocá-la para limpar as energias acumuladas. Em momentos de tensão, basta fechar os olhos e afirmar o decreto, sentindo a chama vibrar. Quanto mais regular for a prática, mais profunda se torna a sua ação. Por fim, falar da chama violeta é falar de esperança. Em um mundo marcado por tantos conflitos, injustiças e dores, essa energia representa a possibilidade de renovação, de libertação e de ascensão. Ela lembra ao ser humano que, por mais densas que sejam as sombras, sempre existe um fogo interior capaz de transmutar tudo em luz. A chama violeta é, portanto, um convite. Um chamado para que cada um desperte sua própria centelha, transforme seus fardos em asas, libere seu passado, e se abra para o futuro luminoso que os aguarda. Em resumo, a chama violeta é vista como um presente divino de transmutação e libertação, uma ferramenta espiritual para aqueles que desejam trilhar o caminho da iluminação, purificação e amor universal. Que cada ser humano, ao conhecer a chama violeta, perceba que dentro de cada um de nós existe o poder de transformar dor em sabedoria, medo em coragem, mágoa em perdão, e escuridão em luz. Que ela não seja apenas um símbolo distante, mas uma chama viva ardendo no coração, lembrando-nos de que somos mais do que corpos, mais do que histórias, mais do que erros. Somos consciências em expansão, chamas divinas em ascensão. E quando a humanidade, unida, invocar esse fogo sagrado, nenhum peso será capaz de aprisioná-la, pois o violeta abrirá as portas do novo mundo, radiante, livre e pleno de amor. Obrigado por permanecer até aqui. Desejo a cada um de vocês um universo vibrações positivas, e uma chama violeta de expansão a todos.